Pessoal, o primeiro capítulo de hoje foi do ganhador da enquete de clássicos. Então, primeiros capítulos de livros que vocês deveriam ler. Esse livro é de uma edição muito doida da Martin Claret. Ele é solto. Então não falem que eu estraguei meu livro, porque ele veio assim. Todos dessa edição vieram assim. Eu até reclamei com a Amazon uma vez. Aí eles me devolveram, veio assim de novo. Aí eu não sabia mais o que fazer, eles até me devolveram dinheiro, me deixaram com o livro, que depois que eu fui descobrir que todos eles eram assim. E vamos pro primeiro capítulo de Bilhete, da Charlotte Brontë. 1. Breton. Minha madrinha morava em uma bela casa na graciosa e antiga cidadezinha de Breton. A família do seu marido vivera lá por gerações e tinha, na verdade, o nome do seu local de nascimento, Breton de Breton. Se foi por coincidência ou se houve algum ancestral importante o suficiente para transmitir seu nome ao de sua localidade, eu não sei. Quando eu era menina, visitava Breton umas 2 vezes no ano e gostava muito da visita. A casa e seus habitantes me agradavam sobremaneira. Os cômodos grandes e tranquilos, a mobília bem cuidada, as janelas amplas e lindas, a varanda lá fora, que tinha vista para uma rua bela e antiga, onde os domingos e os feriados sempre pareciam perdurar. Tão pacífica era sua atmosfera, tão limpo o seu calçamento. Eu gostava muito disso. Em uma casa onde vivem adultos, uma criança geralmente recebe bastante atenção. E de forma discreta, eu era bastante cercada de cuidados por parte da senhora Breton, que havia enviuvado com um filho antes de eu conhecê-la. Seu marido, um médico, morrera enquanto ela ainda era jovem e bela mulher. Ela não era jovem, pelo que me lembro dela, mas ainda era bonita, alta, com boas formas e, embora fosse morena para uma mulher inglesa, sempre tinha o brilho da saúde nas faces e a vivacidade em um par de belos e alegres olhos negros. As pessoas consideravam uma grande pena ela não ter transmitido sua tez a seu filho, cujos olhos eram azuis, embora, mesmo em sua juventude, muito penetrantes, e tal era a cor de seu longo cabelo que seus amigos não aventuravam a especificá-la, a não ser quando o sol brilhava sobre ele, e então eles diziam que era dourado. Ele herdou as feições da mãe, entretanto, também tem seus bons dentes, sua estatura, ou a promessa de sua estatura, pois ele ainda não havia terminado de crescer. E o que era melhor, a boa saúde dela e seu espírito, daquela intensidade e equanimidade que são melhores que uma fortuna para quem os possui. No outono de... Eu estava visitando Breton, minha madrinha, tendo ido pessoalmente me reaver dos parentes com quem eu, naquela época, tinha residência permanente. Eu acredito que ela, então, via com clareza os eventos vindouros, cuja própria sombra eu mal podia adivinhar, e cuja ligeira suspeita bastava para me fazer sentir uma tristeza indefinida e fez com que eu ficasse feliz por uma mudança de cenário e de companhia. Para mim, o tempo sempre passava com doçura quando eu estava do lado da minha madrinha. Não com uma rapidez tumultuosa, mas ameno como um fluir de um rio cheio através de uma planície. Minhas visitas à sua casa pareciam a caminhada do Cristo e do esperançoso às margens de um certo rio agradável, com árvores verdejantes em cada margem e prados embelezadores com lírios o ano todo. O encanto da variedade não se encontrava lá, nem a excitação dos acontecimentos, mas eu apreciava tanto a paz e procurava tão pouco estímulos que, quando estes aconteciam, eu quase sentia como uma perturbação e desejava que eles tivessem se mantido à distância. Um dia, foi recebida uma carta cujo conteúdo evidentemente causou surpresa e preocupações à senhora Breton. A princípio, eu achei que ela viesse da minha casa e tremi, esperando, não saberia dizer qual, informação desastrosa. Entretanto, não houve referência à minha pessoa e a nuvem pareceu afastar-se. No dia seguinte, ao voltar de uma longa caminhada, encontrei, ao entrar no meu quarto, uma mudança inesperada. Além da minha própria cama francesa e seu recesso mais escuro, apareceu em um canto uma caminha de criança, enfeitada de branco. E, além da minha cômoda de mogno, eu vi uma pequena cômoda de jacarandá. Fiquei parado olhando e pensando.
Essas coisas serão sinais e símbolos de quê? Eu me perguntei. A resposta era óbvia. Um segundo hóspede está chegando. A senhora Breton espera outras visitas. Quando desci para o jantar, as explicações foram dadas. Disseram-me que dentro de pouco tempo, uma menininha seria minha companheira, a filha de um amigo e parente distante do falecido Sr. Breton. Essa menininha, foi acrescentado, havia recentemente perdido a mãe, embora, na verdade, a senhora Breton tenha acrescentado em seguida, a perda não fosse tão grande quanto podia parecer à primeira vista. A senhora Home, parecia que Home era o sobrenome. Havia sido uma mulher muito bonita, mas leviana e descuidada, que havia negligenciado sua filha e decepcionado e entristecido seu marido. Tão pouco adequado o matrimônio demonstrara ser que a separação finalmente aconteceu. Uma separação de mútuo acordo e não precedia de nenhum processo legal. Logo depois desse acontecimento, a dama, tendo-se excedido demais em um baile, apanhou um resfriado, teve febre e morreu, depois de uma rápida doença. Naturalmente, um homem de sentimentos muito suscetíveis, seu marido demasiadamente chocado por uma tão repentina comunicação de tais notícias, parecia então incapaz de ser persuadido de algum excesso de severidade de sua parte. Uma falta de paciência e de indulgência não tivesse contribuído para apressar o final da esposa. Ele ficara alimentando essa ideia até o estado de espírito ficar seriamente afetado. Os médicos insistiram que fosse tentada uma viagem como remédio, e entre mentes, a senhora Breton havia se oferecido para cuidar da menininha. E eu espero, acrescentou minha madrinha à guisa de conclusão, que a criança não se pareça nem um pouco com sua mãe, uma criatura inconstante, tola e frívola, com quem o homem sensato foi fraco o suficiente para se casar. Pois, disse ela, o Sr. Home é um homem sensato a seu modo. Embora não muito prático, ele aprecia as ciências e passa metade da sua vida em um laboratório, fazendo experiências, algo que sua volúvel esposa não era capaz nem de compreender nem de tolerar. E, na verdade, confessou minha madrinha, tampouco teria gostado disso. Respondendo a uma pergunta feita por mim, ela acrescentou que seu falecido marido costumava dizer que o Sr. Home havia herdado o gosto pela ciência de um tio materno, um sábio francês, pois ele era, ao que parecia, de ascendência misturada de franceses e escoceses, e tinha parentes vivendo então na França, dos quais mais de um colocava um D na frente do nome, e se apresentava como nobre. Naquela mesma noite, às 9 horas, mandaram o empregado ir aguardar a diligência em que chegaria nossa pequena visitante. A senhora Breton e eu nos sentamos sozinha na sala de estar, esperando que ela chegasse. John Graham Breton estava ausente por causa de uma visita que fazia a um de seus colegas de escola que vivia no interior do país. Minha madrinha lia a edição noturna do jornal enquanto esperava. Eu costurava. Era uma noite úmida, a chuva batia contra os vidros e o vento soava raivoso e inquieto. Pobre criança, dizia a senhora Breton de tempos em tempos. Que tempo para ela fazer sua viagem! Eu gostaria que ela estivesse aqui a salvo conosco. Pouco antes das 10 horas, a aldabra da porta anunciou o retorno de Warren. Assim que a porta se abriu, eu corri para o hall. Lá se encontrava uma mala e algumas caixas de papelão. Ao lado delas estava parada uma moça que parecia ser uma babá, e ao pé da escada estava o Warren, com seu fardo nos braços cobertos por um chale. É essa criança? Perguntei. Sim, senhorita. Eu teria afastado o chale e tentado dar uma olhada no rosto, mas ele foi rapidamente afastado de mim e virado para o ombro de Warren. Coloque-me no chão, por favor, disse uma vozinha quando Warren abriu a porta da sala de estar. E tire o chale, continuou a pessoa que falava, retirando com sua mão diminuto o alfinete, e com um tipo de pressa meticulosa afastando o desajeitado envoltório. A criatura que então surgiu fez uma hábil tentativa de dobrar o chale, mas ele era demasiadamente pesado e grande para ser carregado ou manejado por aqueles braços e mãos. Dê-o para Harriet, por favor, foi a instrução que se seguiu, e ela pôde guardá-lo. Tendo dito isso, ela se voltou e fixou o olhar na senhora Breton. Venha cá, queridinha, disse a dama. Venha cá e deixe-me ver se você está fria e com roupas úmidas. Venha e deixe que eu coloque você perto do fogo para se aquecer. A menina se adiantou na hora.
Liberada de seu envoltório, ela parecia excessivamente pequena, mas era uma figurinha delicada e com belas formas, grácil, delgada e aprumada. Sentada no amplo regaço da minha madrinha, ela parecia uma mera bonequinha. Seu pescoço era delicado como a cera, seus cachos sedosos aumentavam, a meu ver, a semelhança. A senhora Breton se dirigia a ela com frases curtas e carinhosas, enquanto esfregava as mãos, os braços e os pés da criança. A princípio, ela foi examinada com um olhar cheio de expectativa, mas logo um sorriso se abriu em resposta. Normalmente, a senhora Breton não era mulher dada a carícias, até mesmo com seu filho tão amado. Seus modos raramente eram sentimentais, com frequência o oposto. Mas quando a pequenina desconhecida sorriu para ela, ela a beijou perguntando: "E qual é o nome da menininha?" "Missy. E além de Missy, Polly, é assim que papai a chama." "E Polly vai ficar contente por ficar comigo?" "Não para sempre, mas até papai voltar para casa. Papai foi embora." Ela balançou a cabeça de modo expressivo. "Ele vai voltar para Polly. Ou então vai mandar alguém buscá-la." "Ele vai, senhora? A senhora sabe que ele vai?" "Eu acho que sim." "Mas Harriet não acha. Pelo menos vai demorar muito tempo. Ele está doente." Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela tirou a mão das mãos da senhora Breton e fez um movimento para sair do colo dela. A princípio, houve oposição, mas ela disse: "Por favor, eu quero sair. Eu posso me sentar em um banquinho?" Ela recebeu permissão para deslizar do regaço e, pegando um escabelo, ela o levou para o canto onde as sombras eram profundas e lá se sentou. A senhora Breton, embora fosse uma mulher autoritária e até mesmo peremptória, em situações sérias frequentemente era passiva em relação a assuntos de pouca importância. Permitiu que a criança agisse como bem entendesse. Ela me disse: "Por enquanto não preste atenção." Porém, eu prestei atenção. Vi Polly apoiar seu pequeno cotovelo no pequeno joelho, a cabeça na mão. Observei enquanto ela tirava um lencinho de não mais que uns 5 centímetros do bolso da sainha, que parecia uma roupa de boneca. E então a ouvi chorar. Outras crianças tristes ou com dores choram em voz alta, sem vergonha ou inibição. Mas aquela criaturinha chorava em silêncio. A mais ligeira e ocasional fungadela era testemunha de sua emoção. A senhora Breton não ouviu nada disso, e foi melhor assim. Não muito tempo depois, uma voz surgindo lá do canto solicitou: "Podem tocar a sineta para chamar Harriet?" Eu toquei. A babá foi chamada e apareceu. "Harriet, é hora de eu ir para a cama", disse a patroazinha. "Você precisa perguntar onde está minha cama." Harriet informou que já havia feito essa pergunta. "Pergunta se você dorme comigo, Harriet." "Não, Missy", disse a babá. "A senhorita vai dividir o quarto com essa jovem senhorita", e apontou para mim. Missy não abandonou seu posto, mas vi seus olhos me procurarem. Depois de alguns minutos de silencioso escrutínio, ela surgiu do seu canto. "Eu lhe desejo boa noite, senhora", disse ela para a senhora Breton, mas passou por mim em silêncio. "Boa noite, Polly", eu disse. "Não há necessidade de dizer boa noite, já que vamos dormir no mesmo quarto", foi a resposta com qual ela desapareceu da sala de estar. Nós ouvimos Harriet propor carregá-la para o andar de cima. "Não há necessidade", foi novamente a sua resposta. "Não há necessidade, não há necessidade." E seus passinhos subiram penosamente as escadas. Ao ir deitar-me, 1 hora depois, descobri que ela ainda estava totalmente desperta. Ela havia arrumado os travesseiros de modo que eles dessem apoio à sua pessoinha em posição sentada. Suas mãos, uma apoiada na outra, descansavam sobre os lençóis, com uma calma antiquada que não era nada infantil. Eu me abstive de falar com ela durante algum tempo, mas antes de apagar a vela, recomendei que ela se deitasse. "Daqui a pouco", foi a resposta. "Mas você vai resfriar-se, Missy." Ela pegou uma minúscula peça de roupa da cadeira ao lado da sua caminha e com ela cobriu os ombros. Eu deixei que ela fizesse o que bem entendesse. Ao ouvir por alguns momentos na escuridão, percebi que ela ainda chorava. Chorava contida, silenciosa e com cautela. Ao despertar com a luz do sol, um barulhinho de água chegou aos meus ouvidos. Ei lá! Lá estava ela acordada e em cima do banquinho perto do lavatório com esforço e dificuldade inclinando a jarra, que ela não tinha condição de erguer.
para derramar seu conteúdo na bacia. Era curioso observá-la enquanto ela se lavava e se vestia, tão pequena, atarefada e silenciosa. Evidentemente, não estava muito habituada a se arrumar, e os botões, laços, ilhoses e casas ofereciam dificuldades com as quais ela se defrontava com uma perseverança que dava gosto de testemunhar. Ela dobrou a camisola, arranjou as roupas da cama com muito cuidado, retirando-se para um canto onde a ondulação da cortina branca a ocultava. Ficou imóvel. Eu me soergui e estiquei o corpo para ver com que ela estava ocupada. De joelhos, com a testa apoiada nas mãos, percebi que estava rezando. Sua babá bateu à porta. Ela se levantou. Estou vestida, Harriet, disse ela. Eu me vesti, mas não me sinto arrumada. Me arrume. Por que a senhorita se vestiu, Missy? Shh, fale baixo, Harriet. Ou você vai acordar a menina, indicando a mim que estava então deitada com os olhos fechados. Eu me vesti para aprender, pensando em quando você me deixar. A senhorita quer que eu vá embora? Quando você fica brava, muitas vezes eu senti vontade que você fosse, mas não agora. Amarre a faixa na minha cintura direita, ajeite meus cabelos, por favor. Sua faixa está bem ajeitada. Que criaturinha meticulosa a senhorita é. Ela tem de ser amarrada de novo. Por favor, amarre-a. Assim, então, quando eu for embora, a senhora deve pedir para essa jovem vesti-la. De jeito nenhum. Por quê? Ela é jovem e muito simpática. Eu espero que a senhorita se comporte bem em relação a ela, Missy, e não seja afetada. Ela não vai me vestir de jeito nenhum, criaturinha engraçada. Você não está penteando direito meu cabelo, Harriet. O repartido vai ficar torto. Ai, a senhorita não é fácil de contentar. Assim está bom? Muito bom. E para onde devo ir agora que estou vestida? Eu vou levá-la até a sala onde tomo um café da manhã. Então vamos. Elas se encaminharam para a porta. Ela parou. Oh, Harriet, eu queria que essa fosse a casa do papai. Eu não conheço essas pessoas. Seja uma boa menina, Missy. Eu sou boazinha, mas me dói aqui, disse ela, colocando a mão no coração e gemendo enquanto repetia: papai, papai. Abri os olhos e me levantei para acompanhar a cena enquanto ela ainda estava ao meu alcance. Diga bom dia para a jovem, instruiu Harriet. Ela disse bom dia, então seguiu a babá para fora do quarto. Harriet partiu temporariamente naquele mesmo dia, para ir ficar na casa de amigos que viviam na vizinhança. Ao descer, descobri Paulina. A menina dizia que se chamava Polly, mas seu nome completo era Paulina Mary, sentada à mesa do café da manhã, ao lado da senhora Breton. Uma caneca de leite à sua frente, um pedaço de pão ocupava toda a sua mão, que estava apoiada inerte na toalha. Ela não estava comendo. Eu não sei como vamos conquistar essa criaturinha, disse-me a senhora Breton. Ela não come nada e, a julgar por sua aparência, não pregou o olho. Eu manifestei minha confiança nos efeitos do tempo e da gentileza. Se ela se afeiçoasse a alguém aqui da casa, logo se sentiria bem, mas não antes disso, retrucou a senhora Breton. Ai, gente, esse clássico parece ser lindo e eu já até me emocionei, vocês viram, né? Então, gente, vamos continuar a ler?